Senhor Jesus, nessa tarde, meu Deus, nós queremos pedir ao Senhor para que toque no nosso coração, meu Deus. Quando o Senhor toca, meu Deus, nós sentimos a presença do Senhor, meu Deus, como louvor, como abertura, Senhor, e que não seja diferente, ó Pai, no momento da palavra, Espírito Santo. Sabemos, meu Deus, que a Tua palavra diz que onde houver dois ou mais falando no Seu nome, que ali só estaria, meu Deus. E nós cremos que não somente o Senhor, mas está aqui o Senhor, o Espírito Santo, os anjos do Senhor neste lugar, meu Deus. Por isso eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim seja, e graças a Deus. Amém e amém. Mais uma vez nós somos gratos pela palavra de Deus, e nessa tarde eu quero estar trazendo a palavra pegando a serpente pela cauda. Eu estava lendo o livro de Êxodo, quando eu vi essa passagem eu falei, meu Deus, só um texto bíblico já dá uma palavra, e na hora eu gravei o versículo bíblico, e saiu essa palavra, pegando a serpente pela cauda. A serpente era um animal astuto e surdo. Tem língua bifurcada, troca de pele, vive enrolado, este animal que rasteja pelo chão. É forte, igreja. Então o próprio Jesus disse que nós temos que ser manso como a pomba, mas nós precisamos ser astuto como a serpente. A vara de Moisés torna-se em serpente. A Bíblia diz em Êxodo 4, versículo 1, então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Queridos, aqui Moisés já começa a falar com Deus, já começa a ficar em dúvida. Em Êxodo 4:2, o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra, e ele lançou na terra, e tornou-se em cobra. Moisés fugia dela. Queridos, quem é que vê uma cobra que não fica com medo, principalmente uma serpente? E as pessoas naquela época usavam um cajado de quase 2 metros, e quando lançou o cajado no chão, ele se transformou em uma serpente. Em Êxodo 4:4 a Bíblia disse, então diz o Senhor a Moisés, estende as tuas mãos e pega a serpente pela cauda. Estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Queridos, isso é só um milagre de Deus, porque existe muitas pessoas trabalhando, parecendo que é para Deus, mas apenas parecendo. A Bíblia diz no livro de Êxodo 7:7, e Moisés era de idade de 80 anos, e Arão de idade de 83 anos, quando falava a Faraó. O Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo. Ou seja, Moisés quando nasce, ele não nasce numa boa época, queridos. Êxodo 7:9. Quando o Faraó vos falar dizendo, fazei vós o milagre, dirá Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente.
Moisés e Arão ali pegam o seu cajado, lança na frente de Faraó, e o cajado se transforma, querido, numa serpente. E existe muitas pessoas trabalhando, parece que é para Deus. Êxodo 7:10. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenará. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante do seu servo, e se tornou em serpente. Queridos, isso é somente poder de Deus. Isso é somente milagres do Senhor. Um homem que ouve a voz de Deus. Em Êxodo 7:11. Então o Faraó também chamou os sábios e os encantadores e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com seu encantamento. Então, quando o Faraó viu o milagre que Deus tinha mandado Moisés fazer, Faraó na hora mandou chamar os magos e os encantadores, irmãos, para fazer a mesma coisa. Existem pessoas fazendo coisas que parece até que é de Deus, mas não é. É adivinhação e encantamento, são coisas malignas. O que Deus fez foi um milagre. O que Moisés e Arão fez foi uma bênção. Mas o que os magos fizeram, irmãos, não era obra de Deus. Era obra de bruxaria. Era obra de feitiçaria. Existem muitas pessoas trabalhando, irmão. Se nós não estiver buscando mesmo a presença do Espírito Santo, muitos de nós vamos ser enganados. E eu creio que Faraó, ele ficou enganado por muitos anos, até que Moisés chega com essa serpente, que é o cajado, e transforma no milagre que Deus mandou. Preste bem atenção, igreja. Êxodo 7:12. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Porque, irmãos, era um milagre, era um projeto de Deus, era coisa de Deus, querido. Mas o que ele estava fazendo era obra maligna. E a serpente, ela começa a agir ali no princípio, em Gênesis 3, versículo 1. A Bíblia disse: ora, a serpente era mais astuta de que toda a limária do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ali a serpente já entrou, mudando, distorcendo a palavra de Deus. Preste bem atenção aqui, bem no princípio, como a serpente, ela já entrou distorcendo a palavra de Deus. Irmãos, tem pessoas que estão pregando a palavra de Deus distorcida, e nós pensamos que é coisa de Deus. Olha o que a serpente disse: mas é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore. Deus não falou para comer de todas as árvores, o contrário, Deus falou: come de todas as árvores. E a serpente pegou e mudou dentro da palavra de Deus. Então, queridos, Gênesis 3:2: disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, e nem tocareis, para que não morra. Então, quando Deus pediu para que eles não comessem daquela árvore, irmãos, preste bem atenção nesse pedaço aqui. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis.
Só que a serpente não sabia de que morte, de que Deus estava falando. A serpente pensou que Deus estava falando de morte física. Preste bem atenção, igreja. Deus estava falando de morte espiritual, que separa o homem de Deus. Lembra quando Adão pecou? Ele pecou, aí ele vive 130 anos na presença de Deus, e a Bíblia diz que ele vai ter filhos e filhas. Aí eles são expulsos. Aí a Bíblia disse que eles viveram 800 anos longe da presença de Deus, e ele morre com 930 anos. Então, se fosse morte física, quando Adão pecou, ele tinha morrido imediatamente. Mas Deus estava falando de uma morte espiritual que iria separar Adão e Eva da presença de Deus. E a serpente estava falando de morte física, que separa o homem do mundo. Irmãos, morreu e foi enterrado é morte do mundo. Agora o incrível é morrer sem a presença de Deus, fora do Espírito Santo, e a pessoa fica muitos anos sem a presença do Espírito Santo de Deus. Em Gênesis 3:5, porque Deus sabe que no dia que deles comeres, se abrirão vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Irmão, serpente tem para tudo quanto é lugar. Tem serpente enganando pessoas aí para tudo quanto é lugar, queridos. Gênesis 3:6. E viu a mulher que aquela ave era boa para se comer, e agradável aos olhos, a ave desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aqui Adão já errou, queridos, porque a ordem foi dada para Adão, mas quem foi enganado foi a mulher, foi a Eva. Então, por isso que a Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil. O que é que o demônio fez, a serpente fez? Ela foi na parte mais frágil. É por isso que a Bíblia disse, querido, em 2 Coríntios 11:3, mas temo que assim, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompida os vossos sentidos, se aparta da simplicidade que há em Cristo. Aqui Paulo está dizendo, queridos, ele teme, assim como a serpente enganou Eva, ele pode enganar as pessoas e tirando as pessoas da simplicidade que é Cristo. Cristo, ele é simples. Cristo, ele é simples, irmãos. Deus, ele não faz conta quando você está nervoso ou quando você está triste e que você vai falar com Deus. Deus não é aquela pessoa arrogante, ele é simples. Lembra quando Tomé chega em Jesus e fala: Senhor, eu só acredito se eu colocar o dedo no buraco da sua ferida. Naquele momento Jesus era tão simples que ele não foi ignorante, ele levou as mãos lá e ele mostrou para Tomé. Sabe, irmãos, e muitas pessoas da Bíblia já foi questionar Deus. E Deus, com a sua simplicidade, ele vai até a pessoa e explica para a pessoa. Quantos profetas, irmãos, Deus vai na simplicidade e ajuda a pessoa. Em Gênesis 3:7, então foram abertos os olhos de ambos e cozeram que estava nu. Perdão, irmão. Então abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nu, e cozeram folhas de figueira
e fizeram para si aventais. Queridos, isso aqui é tão forte que quando eles pecam, Deus pega e faz ali roupa para os dois, não só para um e nem só para o outro. Então Deus preocupa com a vestimenta do ser humano. Deus não preocupa só com o homem, Deus não preocupa só com a mulher. Gênesis 3:13. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizesse isto? Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, a serpente, ela não pegou do fruto, foi lá e colocou dentro da boca da Eva, não. Ela não obrigou, igual a criança não quer comer, os pais pegam uma colher e faz a criança comer. Ela comeu porque ela quis, irmãos. Ela comeu porque ela quis. Se ela fechasse a boca e ela não quisesse, ela não tinha comido. Em Gênesis 3:14, então o Senhor disse à serpente: porquanto fizesse isso, maldito, será mais que toda fera, mais que todos os animais do campo, e sobre o teu vento andará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Irmãos, preste atenção, quem que é o pó da terra que a serpente vai comer? Que pó é esse, irmãos? Que a serpente vai se alimentar todos os dias. O homem nasceu do pó e do pó tornará. Se nós somos pó, somos pecadores. É alimento para a serpente. Lembra que a Bíblia diz que o Espírito Santo fica triste quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? E quando nós voltamos para Cristo, Deus nos se alegra. E quando nós pecamos, nós somos o alimento, os nossos pecados são alimento para a serpente. E a serpente, ela vai se alimentando das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos erros. Olha o que a Bíblia diz aqui, Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então no princípio, irmão, era só uma serpente, e os nossos pecados foi alimentando ela. Então quando nós oramos, nós buscamos a presença de Deus, nós agradamos a Deus, nós enchemos o nosso espírito, e o nosso espírito fica cheio da presença de Deus. Mas quando nós pecamos, cada dia que nós pecamos, vamos alimentando a serpente. E a serpente vai crescendo e vai ficando grande. A serpente continuou agindo na vida de Faraó, o rei do Egito, mas as parteiras pouparam a vida aos recém-nascidos. A Bíblia diz no livro de Êxodo 1:15, e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e a outra Puá. Essa eram as duas parteiras do Egito. Êxodo 1:16. E disse: quando ajudarem a dar à luz as hebreias, e vede sobre o seu assento, se for filho, matai, mas se for filha, então viva. Preste bem atenção aqui, irmãos, aonde está a cegueira do Faraó. Se for homem, vocês matam, mas se for mulher,
Deixa viver. Esse povo está crescendo tanto que se tiver uma guerra, eles podem coliar com os nossos inimigos e acabar conosco. Só que a maior cegueira do faraó não eram os homens. A multiplicação não vinha de homens. A multiplicação, irmãos, ela vem de Deus. Preste bem atenção o que Deus falou no princípio. Êxodo 1:17. Mais um pouquinho mais na frente. E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe disseram. Antes, conservaram o menino com vida. E as parteiras disse a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que as parteiras chegam. Então, irmãos, Deus já providencia tudo, e o rei fica pensando que o crescimento venha do homem. Mas o crescimento, ele nunca veio do homem, o crescimento, ele sempre vem de Deus. Em Êxodo 1:20, portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe casas. E ali, irmãos, Faraó ficou nervoso, porque sabia que as parteiras tinham temido a Deus. Irmãos, as parteiras do Egito, que não eram nem hebreias, elas temeram a Deus. E muitas vezes o povo de Deus, ele não teme ao Senhor. Então o crescimento, ele nunca veio de homem. O crescimento, ele sempre vem de Deus. Preste atenção no que Deus falou aqui desde o princípio, Gênesis 12:2. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu será uma bênção. E Faraó pensando ali que se acabar com os homens, vai acabar com o povo, irmãos. O crescimento, ele vem de Deus. Pode matar homem que for, mas o crescimento de Deus nunca vai acabar, porque é um projeto, é uma promessa. Em Êxodo 1:22, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: todos os filhos que nascer lançarei no rio, mas todas as filhas guardarei com vida. Irmãos, e as crianças homem era jogado tudo no rio Nilo. O rio Nilo, ele dava jacaré de 6 metros. 6 metros de jacaré dava no rio Nilo. E as crianças, homem, era jogada dentro do rio Nilo. Então, irmãos, muitas pessoas, eu e você, começam a reclamar das coisas. E nós começamos a reclamar da vida. O nascimento de Moisés foi numa época de muita tribulação e perseguição. Moisés, quando já nasceu, já existia esse decreto, que se fosse filho homem, já era para matar. Irmãos, é só uma pessoa usada mesmo pela presença do Espírito Santo para se engravidar nessa época. Eles não sabiam o que viria, e já tinha um decreto rolando: se for homem, é para matar, não é para deixar viver. Arão, marido de Joquebeque, em Êxodo 2:1, e foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. Lembra que Deus disse que não era para eles pegar mulheres de outra tribo, tinha que ser mesmo da mesma tribo.
Em 2 Coríntios 6,14, não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque o que a sociedade tem justiça com a injustiça? O que comunhão tem a luz com as trevas? E é por isso que eles casaram, irmãos, e o projeto foi da mesma tribo. Êxodo 2:2. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Imagina, irmãos, o tanto que uma criança nova, ela chora. E Joquebed conseguiu esconder a criança por 3 meses. Mas aí, queridos, quando chega 3 meses, não dá mais para esconder Moisés. E ela pensa: se eu não esconder meu filho, ele vai ser morto. Mas preste atenção, irmãos, aonde nós falhamos. Joquebed, ela guardou o seu segredo, ela não contou para ninguém durante 3 meses. E vocês acham que Deus conta o seu segredo para todo mundo, irmãos? Para quem que Deus conta o seu segredo? Salmo 25:14. O segredo do Senhor é com aquele que o teme, ele lhe mostrará a sua aliança. O Senhor, ele não conta segredo para todo mundo não, irmão, é só para aquelas pessoas que temem ele. Por isso ele conta o seu segredo. Já o ser humano, tudo que ele vai fazer, ele espalha para todo mundo. Às vezes, existe projeto que Deus te dá para não morrer, precisa ser escondido ou ficar em segredo por alguns tempos. Ela não começou a falar para todo mundo, que se ela fala para todo mundo que o filho era homem, irmãos, na hora, rapidamente, Faraó ficava sabendo daquele segredo. Lembra quando o profeta foi lá construir o muro? Estava tudo quietinho, irmãos. Muro arrebentado, muro caído, sem alimento, sem nada. E quando ele vai lá construir o muro, quando ele chega e fala que vai construir o muro, o que acontece? Os inimigos se levantam. Quando você tiver um projeto, fica quieto. Ora. Compartilhe só com a sua esposa, sua família, ou com algumas pessoas. Não espalhe o seu projeto para todo mundo. E quando Deus libera que ele vai lá construir o muro, aí levanta, irmãos, 3 endemoniados para atrapalhar o projeto: Sabalaque, Tobias e Gesem. Aí Neemias tem que juntar 2 turmas, uma para lutar e a outra para reconstruir o muro. E quando você tem um projeto, irmãos, eu falei aqui uma vez de uma mulher que foi comprar uma geladeira, e ela chegou lá e viu uma geladeira enorme, duplex, de 2.000 e tanto, estava por 780, ela contando esse testemunho. Isso é fato verídico, ela pregando e contando esse testemunho. E ela comprou a geladeira por 780. E ela chegou na casa dela e começou a espalhar para todo mundo que comprou a geladeira. A vizinha de muro só pegou a bolsa, foi lá na loja, pagou o dobro da geladeira, e eles trouxeram a geladeira para ela. E a mulher esperando a geladeira, o da vizinha que foi comprado primeiro, por último, chegou.
e a dela não chega. Quando ela vai na loja saber o que é, o vendedor falou: não, apareceu uma pessoa que pagou o dobro e nós vendemos. Cuidado, irmãos, com os projetos, cuidado com aquilo que você está pensando em construir, cuidado com as pessoas que você vai compartilhar. Foi isso que Arão e Joquebede fizeram, ficaram 3 meses calados, escondido o menino. Em Êxodo 2:3, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou-se uma arca de junco e revestiu com barro de betume, e pondo nela o menino, e pôs o junco à margem do rio. 3 meses passaram, irmãos. A criança poderia morrer. Ela pensou: e agora? Se eu deixar dentro de casa, o soldado vai matar. Se eu colocar no rio Nilo, o jacaré vai comer. Eu vou buscar a presença de Deus e vou colocar dentro do... Vou esconder, vou colocar meu filho lá. Em Êxodo 2:4, a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Quando colocaram Moisés ali dentro, irmãos, a irmãzinha se esconde de longe e começa a observar para onde a água levava a barca com Moisés. Uma criança, irmãos, reparando tudo. A filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio do junco, e enviou a sua criada, que a tomou. Preste bem atenção, irmão. As donzelas, elas estavam na beira da margem. Elas precisariam ver primeiro Moisés. Mas a filha de Faraó viu primeiro. Por quê, pastor? Porque ela estava em água mais profunda. Lembra Ezequiel que fala que as águas dão pelo calcanhar e vai subindo até no ombro? A filha de Faraó estava em água mais profunda. Por isso ela conseguiu ver a criança. Outro propósito: Deus vai usar pessoas que têm condições de fazer que o projeto dele se torne uma bênção. As criadas, elas não tinham condições de criar Moisés. Irmãos, isso aqui é muito forte. Existem pessoas dentro da igreja que só ficam observando como as donzelas da filha de Faraó passava pela margem dos rios. Então a pessoa vem no culto domingo, eu vou mais um domingo para mim ver o que vai acontecer. Eu vou passear na igreja para ver o que vai acontecer. Então, irmãos, nós precisamos vir para a igreja declarando que nós já vai chegar aqui e sair com a bênção. Pois as donzelas estavam nem aí, irmãos, passeando, molhando os pés. Moisés andando ali dentro d'água na barca e elas lá, ó, desatenta. Da mesma forma, queridos, também como os homens no tanque chamado Betesda, Jesus entra, conversa com o paralítico, cura ele pega sua cama e vai embora. Jesus também vai embora e as pessoas continuam observando o movimento das águas. Queridos, isso é muito forte. O paralítico está ali, as pessoas esperando. Em João 5,4, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, irmãos,
Muitas vezes nós estamos só observando, pessoa orando em língua, pessoa sendo curada, pessoa pulando. Jesus entra dentro da igreja, conversa com a pessoa, abraça a pessoa, cura a pessoa. Jesus sai e muitos estão observando o que vai acontecer. Nisso Jesus já fez todos os milagres. E ela chega na casa dela, não aconteceu nada hoje, porque ela estava observando. Isso é forte, igreja. João 5,5. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Outra aqui, irmãos. 38 anos na beira da água, observando. Ele não teve atitude, irmãos. Se ele fosse um homem de atitude, mesmo aleijado, ele falava para as pessoas: me coloca aqui com a perna dentro da água, porque quando o anjo descer, eu só vou me tombar. Aí ele disse para Jesus: não, quando as águas mexem, aí vem outro e pula na minha frente. Mas se fosse pessoa de movimento, irmão, sentava já com os pés dentro d'água e ficava esperando. Quando o anjo movimentava as águas, ele só tombava e caía dentro d'água. 38 anos esperando o milagre. Será que nós não estamos assim, irmãos? Quanto tempo esperando uma bênção? Mas por que nós estamos só observando? Em Êxodo 2,6, e abrindo, havia o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Ela conheceu na hora que a cara daquela criança não era do Egito. Pastor, mas como é que ela conheceu, meu irmão? Se você vê um japonês, você vai saber que ele é da onde? Então, quando ela viu a cara da criança, ela disse: não, isso aqui não é do Egito, não, isso aqui é hebreu. Pela cara se mostra. Êxodo 2,7. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama da Hebreias, que cria este menino para ti. Aqui, irmãos, nós podemos ver que Moisés, ele sofreu algo que muitas pessoas sentem hoje: a ausência de pai e a ausência de mãe. As maiores crises hoje acontecem por ausência. Tem pai que está dentro de casa, é como se não tivesse. Tem mãe que está dentro de casa, mas é como não se tivesse. E Moisés, ele já se enfrenta isso tudo. Ele nasce num decreto de morte. Ele é colocado dentro de um rio cheio de jacaré. Ele ainda não sabe falar. Ele ainda, irmãos, é tirado da sua mãe e do seu pai e colocado numa família que talvez dava tudo para ele. Irmãos, eu passo aí, eu vejo muito: cuida de criança, cuida de criança. É bom? É, porque muitas mães têm que trabalhar. Mas quando a criança chega lá de manhã para aquelas mulheres cuidar, elas vão agradar ela, enchê-la de brinquedo, para que ela não chore, para que ela fique quietinha, para que ela interprete o seu dia lá sem acontecer nada. Só que ela não aprende nada. Ela não tem uma educação que o pai e a mãe poderia dar. Em Êxodo 2,8. E a filha de Faraó disse-lhe: vai
Foi, pois, a moça, chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-no, e te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Mas essa aqui criou porque era a mãe. E eu creio que no momento que Moisés estava com ela, a varinha da disciplina comia. A educação, o castigo era resolvido. Mas quando ele saiu da mãe e do pai, e ele foi para uma casa que nem Faraó gostava dele, a mãe dele dava tudo o que queria, mas talvez a educação, talvez a correção, ela não dava, porque Moisés sofreu ausência de pai e mãe. Hoje no Brasil e no mundo está sendo um dos maiores processos de ausência. Pai dentro de casa, 24 horas no celular. Mãe dentro de casa, não sei quanto tempo no celular. Ausência, irmãos. Ausência de pai e de mãe dentro de casa. Dá a impressão que a pessoa está casada, está dentro de casa, mas ela está sozinha. Ela não sente que ela tem um companheiro ou uma companheira, porque ela se sente só. Olha o que a Bíblia diz aqui para nós que dizemos que amamos o nosso filho. Provérbios 13, 24. O que não faz o uso da vara, odeia o seu filho. Aí as pessoas pensam assim: eu amo meu filhinho, então eu não posso bater nele não, porque eu amo. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos. Abra sua Bíblia e confere. Provérbios 13, 24. O que não faz uso da vara, você odeia o seu filho. Pastor, mas tadinho, eu vou ter que corrigir. Briga com Deus. O que não faz o uso da vara, odeia o seu filho. Mas os que ama desde cedo, corrige, castiga. É Bíblia. Eu me lembro, queridos, meu pai foi embora cedo. Minha mãe com 7 filhos. Não tinha muito entendimento na visão dela. Mas ela pegava os 7 filhos. Vamos para a igreja. 7. Arrancava ali logo uma vara de goiaba. Ah, mãe, hoje eu não quero ir não. Por quê? Você está com dor de barriga? Você está doente, alguma coisa? Não, mãe, eu não quero ir não. Pois vai. Toma água, vai no banheiro e vai. Chegava lá na igreja, irmãos, quer ir no banheiro, quer tomar água? Não, mãe, não quero ir não. Ira no banheiro, tomava água, sentava lá. Não levantava do lugar enquanto a missa não acabava. Podia jogar uma moeda no chão, você escutava tudo. Hoje, nós estamos vivendo o dia assim, ó. O pai e a mãe, quem manda é os filhos. Não existe mais igual naquela época que os pais e a mãe mandavam, não. Hoje, quem manda é os filhos. E ai do pai que não cumprir aquilo que os filhos querem. É isso que nós estamos vivendo, irmãos. É isso que nós estamos vivendo. O pai mais não tem mais autoridade. Não tem. Ser forte, igreja. Nós vemos ali o princípio de Jacó, os filhos barbados, mas obedecia o pai. Obedecia, queridos. Hoje, com 14, 15, 17 anos, eu mando na minha vida. Ai do pai e da mãe se falar alguma coisa. Então, hoje não é os pais que guiam os filhos, não. Hoje, muitos filhos estão querendo guiar os pais. Mudou tudo. Mudou tudo, queridos. Êxodo 2:10. E quando o menino já era grande,
ele trouxe a filha de Faraó, o qual adotou, e chamou de Moisés e disse: porque das águas eu tenho tirado. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Êxodo 3:1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Mídian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Irmãos, preste atenção nesse princípio aqui. Moisés disse: agora me virei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queimava. Moisés, o que chamou a atenção dele não foi o fogo. Moisés andava por um lugar que era seco. A Bíblia diz que eles andavam no deserto para levar as ovelhas para pastar, e era muito seca. A sarça era um pé de ave que ela não dava fruto e não dava nada. Moisés era acostumado de ver sarça queimando. Só que quando Moisés passava, que a sarça estava queimando, não passava 5 minutos, a sarça queimava tudo. Aí Deus fala: eu vou falar com ele naquilo que ele já viu. Ou seja, irmãos, Deus vai falar com você naquilo que você já conhece. Aí quando Moisés passa, ele vê a sarça queimando. E muitas pessoas pensam que o que chamou a atenção de Moisés foi o fogo. Não foi o fogo. Ele viu uma visão. Ele não viu fogo. Ele viu algo diferente, irmãos. Porque toda sarça que ele passava começava a pegar fogo, questão de 5 minutos, a sarça queimava. E quando viu pegando fogo e a sarça não se consumia, isso chamou a atenção dele. E vendo o Senhor que virava para ver, brandou-se ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. No meio do mato, irmãos, no meio do morro, cheio de pedra, cheio de capim, Deus fala que é santo. Por que é santo? Porque Deus estava lá. E aonde Deus está, é santo. Êxodo 3:6. Disse mais: eu sou Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Será, queridos, que se Deus aparecesse aqui hoje, nós encararíamos olhar para Deus? A pergunta, irmãos. Porque todos os profetas, a Bíblia fala que todos caiu por terra quando ele viu a presença de Deus. 3:7. Diz o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrar da mão do egípcio e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, larga, é uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeus, do hebreus, do amoreus, do perizeus, e do aveus e do jebuseus. E ali Deus querendo levar esse povo para uma terra boa. Aí o povo começa com rebeldia.
Lembra da vara da correção? Aí então Deus tem uma maneira também de corrigir os rebeldes. É com vara, pastor? Não, é com serpente. Deus corrige o rebelde com serpente. Em 2 Coríntios 10, 9, e não tentamos a Cristo como algum deles tentaram e pereceram pela serpente. O pai usa uma vara para correção dos filhos. Deus não usa vara, não usa cajado, mas ele usa o animal, uma serpente. Números 21, 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpente ardente que picava o povo, e morreu muita gente naquele lugar. A disciplina dos rebeldes era serpente. E até hoje irmãos. Você vê Deus falando: honra seu pai e sua mãe, para que prolonga seu dia sobre a terra. Aí os filhos não obedecem, a serpente vem e tira a vida e leva. Números 21, 7. Porque isso o povo veio a Moisés, disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tira de nós essa serpente. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz-te uma serpente ardente e põe sobre uma haste. Será que viverá todos que, tendo sido picado, a olhar para ela, vai viver? Mesmo as pessoas sendo rebeldes com o Senhor, mesmo o Senhor mandando serpente picando os rebeldes, quando Moisés ora, basta as pessoas rebeldes olhar para a serpente e elas eram curadas. Olha a intercessão de Moisés, o tanto que era forte, igreja. E hoje nós estamos vivendo um mundo de muita rebeldia. Em Números 21, 9, e Moisés fez uma serpente de metal e pôs sobre uma haste. Sucedia que, picando alguma serpente alguém, quando ele olhava para a serpente de metal, ele vivia. A serpente mordia ele, e antes dele morrer, ele só olhava para a serpente. Irmãos, isso é o poder da intercessão. Moisés intercedeu pela vida dos rebeldes. João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Vamos todos ficar em pé? Queridos, isso aqui é Bíblia. Isso aqui é pura Bíblia. Só que eles já fizeram muitos filmes em altos mares, aonde aparece um bicho, destrói o barco, mata os marinheiros, e eles não descobrem quem que é. E a Bíblia está dizendo aqui, Isaías 27, versículo 1, e esse bicho aqui existe. E naquele dia, o Senhor castigará com sua dura espada, grande e forte Leviatã. Vive em alto mar isso aqui. A serpente veloz e Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Pescadores de alto mar, essas pessoas, muitos já morreram, mas muitos já viveu essa serpente no mar. Fizeram muito filme, mas é bíblico. E essa serpente chama Leviatã, a serpente veloz. Amém? Então
vamos buscar a presença de Deus, vamos adorar o Senhor. Lugar mais alto para se estar, Senhor. Busque a presença de Deus, adore aí. É onde eu quero estar. Perto quero Espírito estar. Santo, é isso que nós queremos, Deus. Junto aos teus pés. Sim, Jesus, nós precisamos estar aos seus pés. Pois prazer maior não há. Sim, Deus. Não há nada melhor que estar na tua presença. E render e te adorar. E nós precisamos nos render diante do Senhor, Deus. Tudo que há em mim. Oh, doce Espírito Santo. Quero te ofertar. Queremos ofertar nossa vida para o Senhor, o nosso coração é o melhor que nós temos, Mas ainda é Deus. pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, Nós ganhamos, Deus, muito mais que nós merecíamos. não sou apenas A salvação. teu amigo. Nós ganhamos o poder do Espírito Santo morar dentro de nós. Por isso nós te louvamos, por isso nós te adoramos, Senhor, não por aquilo que o Senhor faz, mas nós te adoramos por aquilo que o Senhor é maravilhoso, tremendo e amado. Tu és santo, tu és digno, Espírito Santo. Somente a ti, Jesus. Somente o Senhor que nós precisamos adorar. Feche os seus olhos. As mulheres declaram. Adora o Senhor. Adora o Senhor, Espírito Santo. Não há prazer maior nesse mundo do que aí adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, agradar o Espírito Santo de Deus. Assim como tem muitos pais ausentes, tem muitas pessoas ausentes do Espírito Santo, longe de Deus. Está como aquela donzela de Faraó, da filha de Faraó. Está perto, mas está despercebida. Não sou apenas servo, teu amigo me dou. Está como aqueles homens no tanque de Betesda, só observando. Eu vou observar o que vai acontecer. Mergulhe, irmãos. Deixa que as águas se sobem até os arteiros, até os ombros. Mergulhe nessas águas do Espírito Santo. Se aproxima de Deus. Não podemos ser ausentes perante a Deus. Se a ausência do pai e da mãe entristece o filho, a nossa ausência entristece Jesus e o Espírito Santo. Somente a ti, Jesus. Somente ao Senhor, Deus. Nós te louvamos, Espírito Santo. Oh, Deus. Estamos aqui para te adorar. Estamos aqui para buscar e fazer a tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Aumenta a nossa fé. Somente ao Senhor. Somente ao Senhor, Deus. Nós queremos, nós precisamos, meu Deus, nos aproximar mais de Ti.
Nós precisamos, Senhor, estar bem perto do Senhor. Oh, Jesus. A tua palavra disse, Jesus, se nós aproximarmos do Senhor, o Senhor aproxima de nós. Mas se nós distanciarmos do Senhor, Ele também distancia de nós. E nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar às primeiras obras. Espírito Santo, Tu és santo, Jesus. Não me deixe esquecer. Não nos deixe esquecer da Tua presença, Dos Teus braços de amor. não nos deixe esquecer do Teu amor, Jesus. Não me deixe esquecer que por mim se entregou. O Senhor se entregou pela nossa vida. Eu senti E depois da salvação, tua presença nós chegamos no Senhor e disse: Senhor, de uma forma eu estou frio, eu não sei o que aconteceu. hoje eu E Jesus está te dando a receita. Arrependa, voltar. arrependa e pratica as primeiras obras. Eu vou voltar. Volte para Ele. Eu vou voltar. Eu quero hoje voltar. Volte hoje. Quero sentir outra vez. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós não só queremos voltar, Quero mas nós precisamos tomar essa decisão. como da primeira. Não deixar para amanhã, nem para depois. O dia da manhã não nos pertence. Espírito Santo, Jesus, sopra, Senhor. Sopra com a tua unção, Senhor. Que nós podemos sentir a tua presença. Não ficar só observando que existem pessoas recebendo, existem pessoas sendo abraçadas pelo Espírito Santo, existem pessoas sendo amadas por Jesus. E nós não precisamos ficar só observando, precisamos nos mergulhar nessas águas profundas. Levante as suas mãos, fale para Ele bem alto. Pede a Ele: Senhor, me ajuda, porque eu estou muito ausente do Senhor. Eu estou, Senhor, como o irmão do filho pródigo. Eu estou dentro da casa do Senhor, mas eu estou perdido. Precisamos sentir todos os dias a unção, o poder, a graça, o amor, a misericórdia do Senhor, que se estende de geração em geração e que se renova toda manhã. Espírito Santo, Tu és maravilhoso, Jesus. E muitas vezes, Senhor, Tu vem com a Tua palavra. É porque o Senhor nos ama, Jesus, e o Senhor quer nos corrigir. Porque aqueles que dizem que ama, Senhor, e não corrige, é porque não é filho, é bastardo. Aquele que não corrige seus filhos, disse que ama, mas odeia. E o Senhor nos corrige, porque o Senhor nos ama, Senhor. Obrigado, Jesus. Vou sentir de novo o pulsar. Levante as suas mãos bem alto, em rendição ao Senhor. Oh Espírito Santo, nessa hora nós colocamos a Tua noiva, a Tua presença, Jesus.
Sopra, Senhor. Volte hoje mesmo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consumação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Livra, Senhor, de toda opressão. Derrama o seu azeite, o seu bálsamo. Livra, derrama com tua unção e com teu poder e com tua graça. Nos livra do bandido sanguinário, da bala perdida, do laço do passarinheiro, das falsas serpentes, das falsas línguas, os projetos que o Senhor tem nos dado, que nós precisamos guardar, Senhor, como Arão e como Joquebede guardou os seus segredos. Espírito Santo, sabemos que o Senhor tem um projeto, tem uma unção, tem um poder para derramar sobre nós. Basta, Senhor, nós clamamos o Senhor, que o Senhor tem algo profundo para derramar sobre a nossa vida, para derramar sobre a nossa casa, para derramar sobre a nossa família, em nome de Jesus.